O Ministério Público Federal vinha investigando o caso desde 2001. Os dados foram levantados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que colhe informações sobre o preço praticado nos estabelecimentos. Segundo o representante da ANP, o estudo é feito semanalmente de forma espontânea, mas também pode ser realizado através do pedido específico de um órgão, como, por exemplo, o Ministério Público nesse caso. Nos últimos anos, em algumas ocasiões, a ANP foi chamada a elaborar estudos sobre tubarão e, nessas ocasiões, houve a identificação de níveis de dispersão de preço, ou dito de outro modo, similaridade de preços na cidade. Diante dos dados colhidos pela ANP, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra 22 postos de combustíveis que atuam na região central de Tubarão. Eles são acusados de formação de cartel e prática de preços abusivos. Segundo a Procuradoria, a margem de lucro observada nas bombas de grande parte dos postos tubaronenses seria bem maior que a registrada em outras cidades do estado. Tubarão apresenta um dos menores preços pagos na distribuidora e o maior preço de Santa Catarina. Se não é o maior, é um dos maiores. E a média é sempre a mais alta. Três explicou que a suposta formação de cartel fica ainda mais evidente ao se comparar o preço do combustível vendido no centro da cidade com o de regiões fora do perímetro urbano, como nos postos que ficam às margens da BR-101. As filiais de lá vendem gasolina 20 centavos a menos do que aqui no centro do Tubarão, porque aqui está o cartel. E lá não há o cartel porque os outros postos da BR não ingressaram nessa prática. Nesta terça-feira, durante uma audiência pública, houve a tentativa de acordo entre a Procuradoria e representantes dos postos que foram citados no processo. O Ministério Público queria que o preço da gasolina comum fosse mantido com um limite de 15% de margem de lucro sobre o preço bruto, sem alteração, por um prazo de 5 anos. Além disso, pediu que fossem devolvidos os valores conquistados desde 2001, que estiveram acima dessa margem de lucro, para restituir os consumidores que teriam sido lesados. Mas a negociação não foi bem sucedida. Nenhum dos réus teve interesse em aceitar a proposta do Ministério Público Federal, mas nada obsta que, no curso do processo, se faça uma conciliação após as contestações dos postos. Para este advogado, que representa 4 dos 22 postos acusados, os indícios levantados pela ANP não comprovam a alegação de prejuízo ao consumidor. Ele também nega que haja diálogo entre os estabelecimentos para combinar o valor dos combustíveis. O fato dos preços serem parecidos não necessariamente indica a formação de cartel. E a acusação é uma só, a formação de cartel. Ou seja, os postos se uniram para tabelarem, entre aspas, o preço do combustível, o que não é verdade. Então que os postos demonstrem que eles não têm preços iguais e que os preços deles não são abusivos, né? E depois a justiça vai sentenciar e vamos ver qual é o resultado disso.